Esta gravação LibriVox está em domínio público. O fim de um símbolo. No último garden party de uma associação de caridade, eu percorria com a diretora da festa, dama de excessivas virtudes filantrópicas, os diversos divertimentos, quando em afastado recanto, uma barraquinha afestoada de cetim vermelho chamou a nossa atenção. É o Guignol, um autêntico mandado vir de Paris. Mas não imagina, meu caro amigo, como tudo custa nesta horrível cidade. Não havia ninguém para mover as marionetes. É crível. Levantei as mãos para o céu, com o gesto de quem achava a falta clamorante e inacreditável. A senhora diretora animou-se. É o que lhe digo. Só há muito custo é que conseguimos um velho tipógrafo, que fala várias línguas, julga ser um prodígio de graça e começou por não trabalhar com os bonecos vindos de Paris. É o jacobino das marionetes. Chama-se Batista. Dizem que foi criador do João Minhoca. Que diz, minha senhora? O João Minhoca por trás daqueles panos velhos? E nós aqui, sem ir admirar o alegre agitador da nossa meninice? Vossa Excelência há de permitir, mas eu entro. Há lá dentro crianças e bonecos. As duas únicas criações de Deus que se pode amar sem receio. Depois desta frase, evidentemente amarga, mergulhei no metim. Era um canto do parque, com grandes árvores verdes e bancos pintados. Ao fundo, o teatrinho. Na plateia, um sonoro bando de crianças. Meninas loiras com grandes chapéus e mitaines alvas, petizes enfardelados em roupas à marinheira, amas solenes de touca. Um riso jovial alegrava o ar. Que estão a representar? Perguntei a uma pequenita, que trepara no banco para melhor ver. É o Pretinho, respondeu ela. É o Minhoca. Mademoiselle, corrigiu ao lado a Nunu. Mademoiselle, diga direito. Estão a representar o Guarani. Mas não era preciso a informação. Por trás de uma árvore, vestido de índio, eu via a cara malandra e preta de João Minhoca, que espiava e fugia para tornar a espiar. E não sei porquê, no riso das crianças, tão claro riso que mais parecia o trinado dos pássaros, comecei a rir, como não ria há 10 anos. Estava em cena um boneco branco. O boneco era o aventureiro e cantava a célebre canção com um burlesco tal, uma ironia tão disparatada, tão infantil, que a pequenada toda gargalhava da obra do venerável Alencar e do venerável Carlos Gomes. A canção era simplesmente inacreditável. Uma só voz roufenha, uma voz de ventríloco, grasnava, casquinava as palavras com um fogo impetuoso. Oh, que graça! Fazer nada, estar na cama, descansar. A pequenada desfechava em palmas, e o fantoche, duro, impassível, malandro, parecia ser o próprio, a dizer todas as barbaridades do disparate. De pastinhas, embonecado, pela rua de sabão, principiando nosso azeite, bebendo vinho bom. E continuaria na impetuosidade da música se de repente João Minhoca, de um pulo, não lhe caísse em cima. Espanhol de uma figa, vais ver o China seco, Ceci não é pro teu beiço. Havia rolo, havia apitos, havia gritos, as crianças enchiam o ar dos timbres argentinos do seu riso. Em João Minhoca sorriam, apenas esboçados, todos os instintos dos espectadores, e eu tive vontade de ir ao bastidor, ver de perto esse símbolo irreverente. João Minhoca foi absolutamente nacional nesta cidade de colônias e imitações. A arte de animar bonecos existiu sempre, desde os mais remotos tempos. O homem devia ter reproduzido as próprias formas e os próprios gestos para ousar depois imaginar a dos deuses. Já nos hipogeus do Egito apareciam os fantoches, acompanhando a morte, e no Vale do Nilo, sob a dinastia dos Tutmés, os mecânicos que moviam os bonecos chamavam-se solenemente nevrospatas. Em Atenas, nos teatros de Bacos, a arte sutil de fazer viver as angústias da vida por pequenos atores de madeira de tal modo agradava que até disso se fez um monopólio usufruído por potinos. Em Roma, os Seghilionos e o Imagúncula interpretavam nos bairros escuros cenas livres, capazes de atordoar Plauto, e desde a Idade Média, em que o fantoche desce dos altares para representar os mistérios, cada povo, cada país tem o seu boneco, símbolo dos seus costumes. Todas as províncias da Itália arvoram esse fantoche, com um nome diverso nas feiras dos Pupi e dos Bonifrates.
Punch ridiculariza os ingleses, depois de ser um dos puppets que representavam para a Rainha Elizabeth as tragédias de Shakespeare. E a Alemanha mostra às crianças o Hanswurst, como a Índia o Ranguin, a França Polichinelle e a Turquia Karageus, o depravado pai do teatro islâmico. Nós tivemos João Minhoca, que foi a nossa vida no que ela tinha de pessoal, com as suas rasteiras, os negrinhos malandros, o calão, a ironia despreocupada, e quando já nos habituávamos a perdê-lo também, como temos perdido todas as tradições poeticamente inúteis, eu ia encontrar a face esperta do Mariola, fazendo rir as crianças de hoje, como fizera rir as de ontem. Uma grande comoção prendia meu banco entre a lacre e cristalina jocundidade das crianças. Mas, de súbito, 2 bombas estouraram, enchendo o palco minúsculo de fumo, e quando o fumo se dissipou, ao clarão vermelho dos fogos de bengala, eu vi João Minhoca de joelhos, conduzindo Maricota para o infinito, entre as palmas verdes da palmeira. Tinha terminado o Guarani e o demônio preto de novo se perdia. Fiquei na plateia deserta agora. Começava a chover. Vagarosamente o pano do teatro subiu, e nessa quase escuridão apareceu a cara bonacheirona de um velho de óculos. É o senhor o inventor do João Minhoca? Sim, meu senhor, sim, sou eu. Ou antes, fui. Olhe que se molha. A festa acaba com chuva. Antes assim. Não me aborreço mais. É a última vez que trabalho. Entre. Acedi ao convite. Convidava-me um artista que, na sua ascendência, tinha os nomes de Basoque e Pagotim, e nessa caixa de teatro eu iria de certo encontrar menos vaidade e menos pintura que nos teatros considerados sérios. Havia uma quase penumbra no pequeno espaço. Uma arca aberta deixava ver uma infinidade multicor de fatos de bonecos. Numa prateleira, arrumados e graves, o aventureiro, D. Diogo, Maricota e João Minhoca olhavam sem ver a treva que crescia. São estes os bonecos? Tenho 12. João Minhoca, Maricota, um galã, um velho, uma velha, a donzela, a sogra, Satanás e a caveira. A caveira? Como é possível a vida sem a morte? Todos eles foram feitos em 1880 por um entalhador hábil. As cabeleiras fazia-as o Batista a 5.000 réis. As roupas, uma costureira dos teatros. São os restos do teatro de João Minhoca, baiano da freguesia de Santo Antônio, além do Carmo. Vou dar tudo isso. Sorriu com melancolia, atirou dentro da arca o Satanás. Já não se pode representar. Eu me sentei no único banco vago. Escreveu o seu repertório, Sr. Batista? Meu repertório? Tolices, invenções para fazer rir as crianças, troças as peças em moda. Para quê? Tem umas 20 peças. Os Milhões do Diabo, o Guarani, as Proezas do João Minhoca, a Ida, a Defunta Viva, Drama no Alto Mar, os Huguenotes, o Marquês de Pombal, os Piratas, Barbeiro de Sevilha, a Roma Encantada, Dona Joanita de Molho Pardo, Boccaccio, a Cabana de Belém, os Moedeiros Falsos. Talvez hoje não possa reproduzir as pilhérias do outro tempo. Fazia mágicas, comédias, óperas, representava revistas. Só dizem que há volumes de teatro para criança. Nunca os li. O João Minhoca nasceu de um acaso. O recreio chamava-se, em 1880, Brazilian Garden. Para o Brazilian Garden chegara uma companhia de fantoches do Sr. Lupe. Lupe tinha bonecos, mas não tinha vozes. Podia ver nesse tempo a Sra. Pepa, pronta a vestir todos os papéis de uma revista inteira, mas o Frégoli era desconhecido. Um amigo do empresário inculcou-me. Há na tipografia do jornal um rapaz chamado Batista, que imita todas as vozes, assobios e sons de instrumentos. Aproveita-o. Lupe mandou chamar-me, oferecendo 2.000 réis por noite. Nessa não caio, disse eu. Eu ganho 5 no jornal. Olhe, experimentemos uma noite. Se agradar, paga-me o mesmo que o jornal. Como eu ia nervoso. E que sucesso! O teatro ficava repleto todas as noites. E eu, ganhando apenas 5.000 réis, sentia na garganta a sensação de estar sendo explorado. Das sensações mais é sempre a pior. Quando o Lupe partiu, levando os fantoches e a bolsa cheia, eu comecei a pensar. Fazer um teatro com bonequinhos brasileiros, arranjar uns tipos bons. Mas quem seria capaz de adiantar capitais para uma grande companhia de fantoches?
Reduzia as proporções do desejo. Reduzia-as a uma dúzia de bonecos de 2 palmos. Quem moveria os bonecos? Eu. Quem escreveria as peças? Eu. Quem falaria? Eu. Um mês depois eu inventava João Minhoca, baiano da freguesia de Santo Antônio. Não se pergunta ao gênio como chegou a conceber o prodígio. Diante do gênio, que modestamente falava, não lhe perguntei a concepção de João Minhoca. Disse-lhe apenas umas palavras simples. Eu aprecio muito os seus bonecos. Toda a gente os apreciou, fez o velho. Eu entrei na guarda velha. O Machado, o dono da brasserie em que se tomava cerveja a 7 vinténs o copo, mais os tremoços, cedeu-me grátis um canto do jardim. Eu anunciei os milhões do diabo e às 6 horas da tarde a guarda velha apanhava uma enchente formidável. O Machado estava contente. Eu alugara um homem para pedir níqueis aos consumidores. O público riu a morrer, aplaudiu e depositou no prato tremoços e pontas de cigarros. Isso assim não serve, resmunguei cá comigo. No outro dia, mesma coisa. Então combinei com o Machado fazer uma separação, pagando-se R$ 200 a entrada. Contratar a orquestra e anunciei as proezas do João Minhoca, em que o negrinho dançava pela primeira vez no Rio, uma dança depois famosa, o Fandaguaçu. Fiz nessa tarde 67.000 réis. E depois foi sempre assim. O dinheiro entrava-me pelas algibeiras. Dei para gastá-lo a rodo. Jogava, era roubado pelos cobradores. E no fim, para envergonhar os outros sérios, foi o João Minhoca, o primeiro teatro que fardou os seus porteiros. Exemplo digno que até hoje é mal seguido. O meu teatro tinha cartazes com desenhos e gente notável foi ver. Uma vez que João Minhoca cantava a Aida, apareceram na plateia Castelmarri, Obeso, Rossi, Aturã. Rossi saiu por último, e quando o negrinho cantava a paródia da área do último ato da opereta, Adeus Bananas e Cajus, gritava na plateia a rir. Perdio, buffone questo, John Minhoco. Oh, meu senhor, que vida de glória! As imitações apareceram logo, o teatro infantil, o Filomena Borges, mas caíram todos. Os jornais falavam de mim, os empresários célebres descompunham-me. Foi por essa ocasião que deixei a guarda velha e parti para Petrópolis, a dar espetáculos no salão do Hotel Bragança. O sucesso seguiu-me. O salão estava sempre cheio, apesar de se cobrar caro, porque a Câmara, a coletoria e outras repartições esfolavam-me com os impostos. Um dia vieram me dizer: você deve convidar de Sua Majestade. O imperador, para ver os meus pobres bonecos? Está maluco? Não vou. Nessa mesma tarde apareceu o Altíssimo Paiva. Por que não vais convidar Sua Majestade? Deus me livre. Vai, é a praxe. Sua Majestade tem desejo de assistir ao espetáculo? Que fazer? Senti um aperto no coração. Não sei se de satisfação, se de medo, mas no outro dia fui ao palácio. Entrei pelo jardim, fui dar nos fundos do edifício, e aí encontrei uma velha de olhar bondoso. Por onde se fala com a Sua Majestade? É por ali, meu filho. Em meio do caminho encontrei um mordomo. Sua Majestade? É por ali, disse ele. Mas a velha que está no fundo do jardim diz que é por aqui. O mordomo abriu numa gargalhada. A velha é Sua Majestade, a Imperatriz. Batista, a sua história é maravilhosa. Deve começá-la sempre como nas lendas encantadas. Era num país em que a soberana chamava nos jardins os humildes de filhos. Eu conto a verdade. Quando o mordomo disse isto, embarafustei pela primeira porta meio apatetado. Dei numa sala em que todos estavam de casaca e me mediam de alto a baixo. Eu estava envergonhadíssimo. Apareceu o Paiva, passou a mão pelo meu ombro e eu ouvi, enquanto todos se perfilavam, uma voz que bradava: Sua Majestade. Na escada foi aparecendo o imperador. Eu tremia e recuava. Afinal murmurei, colado à parede: tenho a subida honra de convidar Vossa Majestade a assistir ao meu espetáculo de bonecos. Sim, sim, terei prazer, fez o monarca com uma vozinha fina, passando adiante. Desapareci e anunciei o espetáculo, honrado com a augusta presença de Suas Majestades e Altezas Imperiais. Todo o corpo diplomático apareceu depois de ter lido o anúncio. É a função desse corpo, Batista. Que noite! O trono tinha sido armado em caixões cobertos de veludo. A orquestra era composta dos 3 irmãos Alberti. Eu imaginava um monólogo de João Minhoca, viagem à volta do mundo no balão Júlio César. A imperatriz, quando falei de Nápoles, começou a rir. O imperador a princípio conteve-se, mas depois sorriu. Queria dizer mais.
estaria recompensado do valor que me apregoavam apenas com a sua presença. Anoitecera de todo. O Batista acendera uma vela. Fora, a chuva tamborinava nas plantas. E depois? Indaguei. Depois vim para o Politeama, no verão de 1883, estreando com o Drama no Alto Mar, e comecei as turnês. Em 4 anos, fora todas as ladroeiras de que era vítima, tive de lucro 150 contos. Comecei as viagens pela Barra do Piraí, percorri Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Em Santos, no Rink, os camarotes de 6.000 réis eram vendidos por 100. Em Juiz de Fora, as cadeiras custavam 2.000 réis. Em Vassouras, João Minhoca foi tomado por abolicionista. Os barões de Cananéia, Amparo e Maçambará julgaram que o negrinho pregava o desrespeito ao branco e mandaram os escravos impedir o espetáculo. Com o dinheiro de João Minhoca, montei um estabelecimento comercial e arruinei-me. Quando quis recomeçar na República, os bonecos pagavam tantos impostos como os teatros sérios, e a invasão estrangeira, o guinhol, aparecera. Mas eu contei a minha história. É como um testamento. João Minhoca deu hoje o seu último espetáculo. Já não tenho voz, já não tenho graça. Agarrou Maricota, o aventureiro, Dom Diogo, atirou-os com fúria à arca. Só João Minhoca, reluzente como um deus africano, ficara. João Minhoca, que resumira a vida de uma cidade na rasteira, no namoro, na política, no teatro, na chalaça. João Minhoca capoeira, fidalgo, inventor de balões, abolicionista. Batista pegou-o com raiva. E tu também! Atirou-o sobre os outros. O boneco parecia rir. Fechou a arca. Sentou-se como querendo esmagar com o próprio peso o seu teatro e o imperecível riso de João. 2 frases eu as guardo até hoje desse período de glória. A primeira escreveu a Luís de Castro, o Urso Branco, no jornal. O João Minhoca é a salsa parrilha do nosso teatro. Hoje seria preciso um depurativo mais forte. A outra disse-me o imperador, à beira do Piabanha. O seu teatro, Batista, é muito interessante. Volto a vê-lo hoje. Esses 2 homens guardavam a clara inteligência dos helenos, meu pobre amigo. Só os espíritos grandemente raros compreendem a sutileza dos símbolos populares. Mas a minha frase não foi ouvida. Um cavalheiro elegante de guarda-chuva pingara e rompera. — Homem, ainda aqui? Precisamos fechar o jardim. Seus bonecos custam a despir-se, safa! Depois dando comigo. Aposto que esteve a falar do imperador e a atacar o guinhol. Esse Batista. Meu caro, despache seus bonecos. No Rio já não temos nem rasteiras nem moleques. Despache os bonecos e vá dormir. Batista sorria, endireitando os óculos. Eu saíra para a escuridão da noite. E sempre me pareceu, sob a chuva, que o céu chorava, na indiferença obtusa daquela festa elegante, a morte irreparável do boneco símbolo da nossa vida e da alegria das crianças de ontem. www.poeteiro.com